do Mirai RM 440 para o setor de rotomoldagem. A palestra é da Mirai Química. Os palestrantes são o Satio Okamoto, que é gerente técnico comercial, e o Kazuyoshi Tsuramaki, que é diretor administrativo. Então, eles vão falar dessa nova tecnologia de desmoldagem, eles já estão aqui conosco, já vão aparecer aqui para a gente. O que eu gostaria de... Kazuyoshi, tudo bem? Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Estou aqui também, Simone. Ô, Satio, apareça, Satio. Tudo bem? Deixa eu vir para cá, assim você aparece. Então, tá bom. Então, vocês fiquem à vontade para iniciar a apresentação. A gente vai disponibilizar o PPT, né, que é o arquivo de vocês. E desejo uma excelente palestra aí. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade. Eu acho que a FEIPLAR, FEIPUR, já vem sendo um sucesso de muitos anos. Em particular, a Simone tem nos assistido muito bem. Eu acho que sempre recebeu as empresas do setor com muito carinho. Eu acho que isso demonstra assim, o comprometimento e como que é um setor importante para a nossa economia nacional, mundial. E também comentar as duas primeiras palestras do nosso painel de rotomoldagem, o Luiz Carlos e o Marcelo da Carina. Acho que foram muito felizes em mostrar a tecnologia e a capacidade de crescimento desse setor. Então, eu acho que a gente está no caminho correto. A Mirai Química é uma empresa de tecnologia, inovação e sustentabilidade. Né? Inicialmente, a gente vai focar no processo para o mercado desmoldante. Né? Então, é um processo que tem espaço de crescimento, principalmente com o novo marco regulatório do saneamento básico. É um setor que vai crescer bastante aqui no Brasil. Próximo, por favor. Quem é a Mirai? Mirai é uma empresa nova que tem como objetivo ser uma das referências em inovação de agentes desmoldantes. Né? É nova, porém, a equipe é composta por um engenheiro químico liderado pelo Satio Okamoto, que já atua no segmento há muitos anos. Né? Eu também, particularmente, já atuei no setor de plásticos, estou como diretor administrativo, mas eu gosto bastante de indústria, fiz captação para projetos de reciclagem plástico, desenvolvimento de novas tecnologias no setor, usando nanotecnologia, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolvemos a madeira plástica, partindo de resíduos plásticos, transformando em produtos com propriedades mecânicas semelhantes à do carvalho. Então, a gente vem navegando já há mais de 20 anos nesse setor de plásticos e com uma visão de ser sempre uma empresa inovadora. Né? Então, a gente tem trabalhado bastante e a gente decidiu montar a Mirai, só para vocês saberem o significado. Mirai, em japonês, significa futuro. Né? Então, a química do futuro. E isso a gente vem percorrendo, a gente tem acesso com o nosso parceiro no Japão, né, que ainda a gente tem um contrato de confidencialidade, não vamos estar divulgando, mas a gente é baseado em ciência, né, o termo bastante utilizado, então a gente busca o conhecimento juntamente com os institutos tecnológicos, tanto lá fora, fortemente no Japão, quanto aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem certa facilidade de ter acesso às universidades. Né? Eu sou professor, leciono na Faculdade Oswaldo Cruz, no curso de engenharia. Então, a gente tem esse viés de pesquisa, de buscar novas tecnologias. Estamos situados aqui em Barueri, né? Hoje estamos aqui na sala de reunião em Barueri.
a nossa expectativa é de crescer, né, juntamente com esse setor e buscar novas soluções. Por que a gente criou a Mirai, né? Quais são as motivações? Primeiro é a paixão pela inovação, né? Então, a inovação, como pode ver a primeira figura, ela mostra assim, inovação ela surge de uma ideia, de uma necessidade, a gente percebe a necessidade do cliente e vai buscar essa solução, né? E, diferentemente do que se pensava há muitos anos atrás, de guardar segredo, acho que conhecimento tem que ser compartilhado, né? Então, a Mirai vai ter uma característica, assim, de compartilhar conhecimento, né? A gente não descobre sozinho, precisamos de todas as empresas pensando uma solução, uma alternativa. Então, vamos estar muito presentes com os players do segmento de rotomoldagem e compartilhando realmente conhecimento e experiência. E, de uma forma direta e indireta, eu tenho certeza absoluta que cada um de nós, né, as empresas, ela tem um objetivo que é melhorar a qualidade de vida de todos, da sociedade como um todo, né? Então, esse é o propósito, né? Mas, olha só, a Mirai está surgindo agora no momento que a gente discute pandemia, escassez de matéria-prima, como mencionado nas palestras anteriores. Estamos com uma tendência, não só tendência, mas os números mostram uma inflação elevada e a questão da neutralização de carbono, né? Então, já tem uma meta bem agressiva, o nosso presidente até antecipou a meta de neutralização de carbono para 2050, e nesse contexto, nesse ambiente atual, é que a Mirai surge, propondo alternativas para redução de custo, e essa redução pode vir em função do aumento da produtividade, e sempre pensando na questão ambiental, porque hoje o negócio é sustentável, mas o sustentável tem que ser economicamente, é claro, se não tiver viabilidade econômica não funciona, tem que ser socialmente correto e ambientalmente correto também. Então, a gente busca sempre atender esses três segmentos, três linhas, para achar solução, compartilhando com todos o conhecimento, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o engenheiro Satio Okamoto, que ele vai falar um pouco do nosso produto. Bom, boa tarde a todos. Obrigado novamente pelo convite, Simone. Eu vou falar rapidamente sobre o desmoldante industrial, porque a gente está um pouquinho com o tempo bem reduzido, ok? Bom, o desmoldante, se a gente for definir de uma maneira bem simples, é um produto químico utilizado para impedir a aderência de materiais na superfície do molde. Mas ele também tem outras funções muito importantes, como aumentar a produtividade, né, em função da não aderência, da facilidade de desmoldagem, reduzir o tempo de ciclo, melhorar o acabamento superficial das peças, prolongar a vida dos moldes, também outros benefícios. Próximo. Bom, quais são os tipos de desmoldantes utilizados nas indústrias? Nós temos as ceras ou as pastas, né? Temos os desmoldantes internos, que são incorporados diretamente na matéria-prima, ok? Os desmoldantes chamados semipermanente, que você pode desmoldar várias peças, essa quantidade em função da geometria do molde, do acabamento do molde e também do material utilizado. Temos também os desmoldantes chamados siliconados, muito utilizado no processo de injeção, né, em forma de spray, ok? Hoje também já tem outras versões também em PTFE, por exemplo, principalmente no Japão. E os desmoldantes externos. Esses desmoldantes externos, nós temos base solvente e base água, ok?
Então, as características, se a gente falar sobre característica de desmoldantes, nós temos inércia química, baixa tensão superficial para não grudar no molde, né? Estabilidade térmica em função das várias temperaturas de processo, taxa de fluxo de materiais em níveis de deslizamento, né? O desmoldante tem que permitir que o material deslize facilmente no molde. Os ativos básicos são as ceras minerais, chamadas parafinas, as ceras sintéticas são os polímeros, polietileno, polipropileno, por exemplo, as ceras naturais, carnaúba e abelha, óleos e silicones, os chamados siloxanos, né? Vários silicones de cadeia longa, média e curta. Próximo. Bom, a escolha do desmoldante, né? A primeira, nós temos que pensar na aplicação, a facilidade de aplicação. Então, nós precisamos pensar se esse desmoldante é mais fácil utilizar o desmoldante líquido, gel, em cera, né? Ou até mesmo em pó, ok? Nós temos que pensar também no material de moldagem, né? Se é plástico, se é um elastômero, se é vidro, ok? Vamos falar também do processo utilizado, se o processo vai ser de injeção, de rotomoldagem, prensagem a quente, a frio, ok? E as condições do processo, né? Principalmente falando em temperatura e tempo de disposição do ciclo dentro do molde, ok? E, finalmente, sobre a política ambiental, né, de cada empresa, porque se ela permite a utilização dos desmoldantes à base de solvente, né, ou os ecológicos. Próximo. Bom, e qual que é a expectativa do cliente quanto ao uso do desmoldante? Primeiro, é a baixa transferência de contaminação da peça, porque normalmente as peças podem ter um segundo processo de pintura, de soldagem, né? E essa transferência acaba prejudicando esse segundo processo. Nível baixo de acúmulo de material dentro do molde, né? Para a empresa não ter que ficar toda hora limpando o molde. Facilidade de moldagem, né? Qualidade no acabamento superficial da peça, ok? E redução de operações pós-molde e, claro, a utilização de material ecologicamente correto. Bom, falando um pouco sobre textura de molde, né? O processo de textura é um processo químico que utiliza ácidos, né, para fazer a corrosão no molde, tá? Então, a gente, a olho nu, às vezes a gente não consegue ver o desenho da textura, né? Nessa última textura aqui, que é uma imitação de couro, né, a gente vê lá no terceiro quadrinho lá, que, na realidade, a textura sofre várias etapas de corrosão, né? Então, o que acontece? Nessas corrosões, eles criam formas, né? E mapas, assim, no molde, que dificulta a penetração do material. Então, o desmoldante precisa ter a capacidade de chegar em todas essas partes da textura, para que se obtenha uma desmoldagem perfeita, né? E ele copiar exatamente a superfície do molde. Próximo. Bom, agora vamos falar dos produtos inovativos no mercado brasileiro, né? A Mirai Química está lançando o produto chamado RM440, que é um pó, né, um desmoldante interno em pó, né, e específico para a aplicação do processo de rotomoldagem, né. Esse material é um material assim, que acaba sendo utilizado bastante no processo de rotomoldagem, principalmente na Ásia e na Europa, ok? E dispensando a aplicação dos desmoldantes convencionais, né? Que normalmente nos moldes de rotomoldagem são moldes grandes, né? Exige de um tempo, essa é uma dificuldade da aplicação de desmoldantes externos, ok? Próximo. Bom, e quais são as vantagens desse desmoldante, né, do RM440?
Bom, primeiro, ele reduz o tempo de preparação do molde, né? Na realidade, a matéria-prima ela já chega autodesmoldável, né? Então você elimina a aplicação de desmoldante no molde. Tá? Molde sempre limpo. O próprio polietileno, né? Que é o material utilizado na rotomoldagem, ele vai acabando limpando o molde, tá? Porque não tem nenhuma barreira entre o molde e a peça. Evita a deformação da peça, né? O que se evita a deformação da peça? Na realidade, as desmoldagens, utilizando os desmoldantes convencionais, eles ocorrem em temperaturas elevadas, daí a deformação da peça. No caso do RM440, ele desmolda num gradiente de temperatura, ok? E sempre em temperaturas mais baixas possíveis, por isso que ele evita a deformação da peça, né? Ele melhora o acabamento do superficial da peça, porque não tem nenhuma barreira, né? Nenhuma película entre a superfície do molde e também a peça, né? O material. Okay? Ele também ajuda na dispersão dos pigmentos e, muito importante, é um material 100% ecológico. Bom, a aplicação da rotomoldagem, a aplicação são os vários segmentos: automotivo, construção civil, brinquedos, decoração, utilidades domésticas, né, em tanques, caixa d'água, peças técnicas, vaso, caiaque, materiais de sinalização e também as lixeiras. Enfim, toda peça produzida em rotomoldagem pode ser utilizado esse desmoldante, né? Bom, também trazemos um auxiliar de processo muito interessante, que é o Lubrolene. Esse material foi desenvolvido para aquelas situações onde você tem uma dificuldade localizada de desmoldagem, né? Normalmente, no ângulo negativo, em filetes, ou seja, um local onde a peça está com dificuldade. Então, você aplica um spray, você aplica naquele local e você elimina essa dificuldade de desmoldagem. Ok? Próximo. Bom, o GRIP 31 é também um auxiliar de processo, que ele foi desenvolvido para eliminar as porosidades da peça, ok? Então, na verdade, ele melhora o escorrimento do polímero no molde, né? Então, se você tem defeitos, porosidades, uma má formação da peça, também é um spray que você aplica no local, né? E elimina esses defeitos também. Próximo. Bom, aqui nós temos um desmoldante chamado Sticklus, que foi desenvolvido com um processo de uma nanotecnologia, né? É um desmoldante muito utilizado no processo de injeção de plástico, né? Pode ser utilizado nos materiais de polipropileno, ABS, policarbonato, acrílico, SAN, né? E muito utilizado assim para injeção de faróis, lanternas e copos, peças transparentes, tá? Próximo. Bom, como é que nós aplicamos esse desmoldante, né? Ele é um desmoldante totalmente transparente, espessura inferior a 10 nanômetros, né? Quer dizer, ultra fino, né? Então você não tem nenhum problema sobre o dimensional da peça, né? Você não afeta o dimensional da peça. A temperatura, para ativar, né, para polimerizar esse desmoldante no molde, é normalmente entre 70 a 100 graus. Ele já cura em 45 minutos. Né? Se você vai trabalhar com molde durante um dia e depois vai só utilizar no próximo dia, você pode aplicar esse em temperatura ambiente, que ele cura entre 7 e 8 horas. Ok? O conteúdo da lata é 150 ml, né? Tem um rendimento de 3 metros quadrados, e aqui nós damos um exemplo de uma produção de lanterna, né? Onde, com uma aplicação somente, nós tiramos 15 mil peças com aplicação. Próximo.
Bom, eu estou indo bastante rápido em função assim, do tempo, né? Falando um pouco dos VACs, né, dos compostos orgânicos voláteis, né, que acabam assim, muito usado ainda nas formulações dos desmoldantes, base solvente, né, que acabam tendo problema de contaminação do meio ambiente, né? E hoje os engenheiros, os técnicos, os especialistas estão em busca constante da eliminação e substituição desses compostos, ok? Próximo. Bom, e também a gente não podia deixar de falar sobre a sustentabilidade, né? Existem várias, assim, eu já vi várias definições, mas eu gosto desta que é satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, né? Ou seja, nós que somos do segmento químico, né, a gente tem um grande desafio, né, de buscar novos produtos, né, desenvolver produtos que causem menor impacto ao meio ambiente e às pessoas também, ok? Muito obrigado, né, pela atenção de todos. Desculpa por ser meio rápido, né? E agora estou à disposição de vocês. Kazu e Satil, muito obrigada. Muito interessante conhecer tanto a Mirai quanto o novo desmoldante. Ótima tecnologia, já temos umas perguntas. A primeira é, qual a porcentagem de utilização do RM440 e como ele é aplicado? Bom, para a gente falar em termos de porcentagem, nós vamos, falando assim no IF, né, no índice de fluidez de 5.0, a nossa indicação é de 0,3% de utilização, né? Sobre a aplicação, ela pode ser aplicada de várias formas, né? Bom, se a empresa ela tem, por exemplo, uma extrusora e micronizador, ela pode aplicar na própria empresa, ok? Tá? Isso na fase de extrusão, ok? Também eu tenho empresas que aplicam manualmente, né? Já mistura no saco mesmo, e já aplica no molde, tá? Outras empresas também aplicam com misturadores mecânicos, tipo dry blend e outros também, tá? E o material, por ser um pó muito fino, ele é de fácil dispersão, ok? Dessa forma que é incorporado o desmoldante. Ótimo. Tem mais uma pergunta. Foi mencionada a utilização de desmoldante na fabricação de vasos rotomoldados. Como ele melhora o acabamento das peças? Bom, falando assim, o vaso é uma peça muito visual, né? Assim, precisa ter um bom acabamento, como todas as peças, mas ela é muito visual. A experiência que a gente tem, né, é assim, quando você aplica um desmoldante no molde, você cria uma barreira, uma película, na verdade, no molde, tá? Então, por isso que realmente você não consegue copiar exatamente o acabamento do molde, né? Quando você tem o MR440 incorporado no material, né, então ele copia fielmente o que é o acabamento do molde. Se o molde está brilhante, ele vai ficar brilhante. Se tiver semi-brilhante, ele vai ficar semi-brilhante. E o fosco, ele vai ficar fosco, tá? Bom, e a experiência que a gente tem, assim, em termos de Ásia, de Europa, né, normalmente as empresas, por exemplo, uma empresa de vaso, se ele não quer incorporar na sua fábrica, ele já pede para o fabricante da matéria-prima, né, incorporar, né, esse material, e ele recebe o material já pronto, autodesmoldável, né? Isso que ocorre muito lá fora, né? É dessa forma que facilita, né, o processo para ele, porque evita dele ficar misturando na própria fábrica, né? Então, nós temos aqui no Brasil grandes fabricantes, né, de matéria-prima, né? Um deles foi a Carina, que apresentou anteriormente uma palestra. Temos a Vanplas, temos a Schuma, que agora é Basel, assim, várias empresas, né, grandes empresas.
que elas já fornecem esse material já autodesmoldado. Ótimo. Então tá bom. Satil, outras perguntas a gente vai encaminhando para vocês por e-mail. Tá bom? Tá ótimo. Ok. Olha, muito obrigado, Simone. Eu que agradeço vocês aí pela participação e vamos continuar conversando aí para ver como divulgar as tecnologias no segmento de rotomoldagem. Tá ok. Um abraço aos dois. Simone. Tchau, tchau. Tchau, abraço.